Fala galera, você sabe realmente quais são os efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes? Estamos começando o Papo do Carro número 4. Esteroides anabolizantes. Eu expliquei num vídeo anterior o que são os esteroides anabolizantes. Uma visão ainda aqui superficial dos anabolizantes farmacêuticos usados pelas pessoas que querem ficar grandonas. E eu vim aqui hoje falar dos efeitos colaterais que vocês pediram no vídeo do Márcio Guerra. A primeira defesa que eu escuto ao falar de malefícios dos esteroides anabolizantes é: o Arnold Schwarzenegger usou e continua bem até hoje. Falar isso é a mesma coisa que falar que álcool e drogas não faz mal porque o Ozzy Osbourne ainda tá vivo. Ou falar que aquele teu vizinho que tem 100 anos e fuma, que não faz mal porque ele tá vivo com 100 anos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele fazer mal não quer dizer que vão ter algumas pessoas que têm uma tolerância maior a esse tipo de droga. Dá pra entender isso, galera? Mas você tá falando que o Arnold Schwarzenegger tomava bomba, mano? Não sou eu que tô falando. É o próprio Arnold. Olha aqui que legal. 8 or 9, 10 weeks before competition. It's not a healthy thing to do, but it's being used. Did you take them? I took them, yeah, up until the competition, 8 or 9 weeks before competition, and it was something that they... Sacou? O Arnold Schwarzenegger fala que não era uma coisa saudável para usar. O Arnold Schwarzenegger falou que não era uma coisa saudável para se fazer. Ele falou que ele tomava antes da competição. E olha que eu falo que nessa época o cara usava infimamente o que estão usando hoje em dia nas academias, hein? Caras que não chegam nem perto do Arnold Schwarzenegger de tamanho e usam muito mais que ele. Outra coisa que eu escuto quando falo de malefícios dos esteroides anabolizantes é: isso é conhecimento empírico. Não, eu tô baseando esse vídeo no livro do William Lewins, tá? Anabolics. É um livrinho pequenininho, dá pra vocês verem, né? São algumas milhões de páginas falando sobre esteroides anabólicos e outras drogas que eles usam no meio de alto rendimento. Então eu vou falar com base nesse livro, com base na pesquisa desse cara, que é um cara que, por incrível que pareça, ele apoia os esteroides anabolizantes. Eu vou ser um pouco superficial aqui, porque senão esse vídeo vai ficar com 40 minutos. Eu já achei o meu último vídeo de 10 minutos bem demorado, né? A minha mãe falou que não dá pra assistir porque é comprido demais. Olha aqui, tem páginas e páginas falando sobre esteroides side effects. A maioria dos casos aqui ele está tratando de dose supraterapêutica. O que é dose supraterapêutica? Esteroide anabólico são drogas que a indústria farmacêutica fabrica, ou seja, ele tem uma indicação terapêutica para alguma coisa. Quando a empresa faz aquela bomba, ela não faz pensando no cara que vai ficar monstrão, fazer o treino monstro. Quer dizer, eu acho que não faz, né? Ela faz porque tem uma patologia que precisa daquele esteroide. Falar em dose supraterapêutica é quem usa doses maiores desses esteroides e não tem a patologia necessitada para usar o esteroide. Efeitos no sistema cardiovascular. Um dos efeitos dos esteroides anabólicos é alterar a proporção de LDL para HDL, ou seja, o ruim colesterol para o bom colesterol. Também é causado um ligeiro aumento nos triglicérides. Tendo mais colesterol ruim e menos colesterol bom, faz o acúmulo de placas nas suas artérias. Outro efeito a longo prazo para o coração é espessamento das paredes ventriculares, ou seja, o ventrículo do seu coração aumenta, a parede é músculo, e se é músculo, hipertrofia. Então vai ficar mais larga. Você imagina que a minha mão cabe um tanto de sangue dentro, aí minha mão engrossa, vai caber menos sangue, ou seja, a tua capacidade de bombeamento sanguíneo vai diminuir e seu coração vai aumentar. Outro fator complicado é que, como a maioria dos usuários de esteroides anabolizantes usam bloqueadores de estrógeno para bloquear a conversão ou a ação do estrógeno, eles bloqueiam também um efeito que o estrógeno tem no coração, que é a proteção do músculo cardíaco. Aumento da pressão arterial. Foi notado um aumento de 12/8 para 14/9. Você vai ter mais colesterol ruim, menos colesterol bom, alargamento do seu coração e uma pressão arterial maior, ou seja, risco de ataque cardíaco. Fora isso, ele causa o aumento das células vermelhas. Mas isso é bom, não é? Sim, é bom para a performance. Só que se você eleva demais as suas células vermelhas, o seu sangue começa a ficar grosso. E aí, novamente,
risco de entupir as suas veias. Muito usuário de esteroide pode ter infarto e AVC causado por esses coágulos e não são diagnosticados como resultados de esteroides anabolizantes, e sim como se ele teve um AVC. Mais uma vez eu volto a falar, muitas mortes ou problemas que a pessoa pode vir a ter não são linkadas ao esteroide anabolizante, porque às vezes faz muito tempo que ele usou, ou às vezes ele teve esse problema e não foi diagnosticado no sangue dele o esteroide anabolizante, e aí a gente acha que foi fatalidade. Ainda falando de sangue, vasos e coração, o esteroide aumenta o nível de homocisteína no sangue. Homocisteína é um aminoácido ligado a enrijecimento vascular, ou seja, arteriosclerose. Ele também reduz a reatividade vascular, ou seja, as células do endotélio da sua veia, elas têm a capacidade de dilatar e retrair. Isso causa o aumento ou a redução da sua pressão arterial. Como essas células elas são sensíveis ao estrógeno, volto a falar, além de você estar aumentando muito o andrógeno, que é o masculino, e reduzindo o seu estrógeno, você também tem um enrijecimento provocado pelo esteroide anabolizante. Sistema imunológico. Você lembra que no último vídeo eu falei que os esteroides eles potencializam as formas masculinas e minimalizam as formas femininas? Elas têm um sistema imunológico mais forte que o dos homens. Então, o uso de esteroides abaixa também o sistema imunológico. Por isso que você vê, às vezes, aquele teu amigo que toma bomba, pega umas infecções absurdas. E aí ele fala, nossa, não deu sorte, eu não entrei no campeonato. É por causa do sistema imunológico debilitado por causa dos esteroides. Novamente, fica difícil de linkar uma coisa na outra. E aí, muita gente vai falar que o esteroide é seguro. Sistema renal. Como a maioria são drogas e também são excretadas pelo rim, ele pode causar uma sobrecarga no seu sistema renal. Toxicidade para o fígado. Toxicidade. Como são drogas, elas também são processadas pelo fígado. Imagine o fígado como se ele fosse uma grande usina. E essa usina ela fica convertendo as drogas no nosso corpo para elas serem melhores excretadas ou para elas se transformarem em algo que vamos utilizar no nosso corpo. Em particular, o grupo de drogas das C17-alfa-alquiladas, elas são extremamente tóxicas para o fígado. Sim, tóxicas. E como eu falei, elas são feitas num grau de toxicidade suportável pelo organismo. Só que aqui a gente está falando em dose suprafisiológica, ou seja, você vai tomar mais do que a indústria farmacêutica lá fez os testes de segurança para aquela droga. Acne, por serem andrógenos, aumentam a produção nas glândulas sebáceas e oleosas da nossa pele. Juntando isso com aquela baixa no sistema imunológico que eu já falei, vamos ter acne, inflamação dos poros por bactérias. Perda de cabelo. Lembra que eu falei que homem fica careca e mulher dificilmente fica careca? Se deve a dihidrotestosterona. Os medicamentos para bloquear a queda de cabelo são bloqueadores da dihidrotestosterona. Não só começa a fazer entrada, como o cabelo começa a ficar ralo. Tanto que você pode ver que aquele teu amigo muito boladão, raramente ele tem uma cabeleira bonita. A limitação do crescimento de altura em jovens. Se você ainda não fechou as suas placas de crescimento, os esteroides eles aceleram esse processo. Ou seja, ele limita a sua altura por fechar as suas placas de crescimento. Ou seja, você não vai conseguir crescer mais de altura se você ainda estiver em fase de crescimento. É óbvio. Lesão nos tendões. O músculo, quando você toma esteroide anabólico, ele cresce muito rápido. E os tendões que vêm da parte da fáscia para a ponta não crescem tão rápido estimulados pelos anabólicos. O que acontece é você tem o elástico que segura não crescendo junto e o músculo que é o que puxa crescendo muito. Ou seja, muita força numa ponta fraca rompe. Água e retenção de sódio. A regulação da água no corpo é dado pelo estrógeno, novamente bloqueando os estrógenos e aumentando a testosterona, você causa um acúmulo de água e sal. Por isso que aquele teu amigo que toma bomba fica com a cara de bolacha que a gente brinca. Aquela cara de retenção de água, retenção hídrica. Você acaba inchado. E isso também dá um aspecto de estar mais forte do que você realmente está. Meus amigos, eu falei no outro vídeo, ó, e tá aqui no livro, ó, distrofia, mudança na voz. Ele fala aqui que você pode ter mudanças permanentes na voz, aquilo que a gente falou no vídeo anterior do Márcio Guerra. Isso acontece mudando a fisiologia da voz, muda a estrutura das suas cordas vocais. Não é legal, hein? Ginecomastia.
Nosso corpo ele funciona num balanço perfeito. Quando você aumenta muito seu hormônio masculino, automaticamente o corpo vê que aquele hormônio masculino está em excesso e começa a transformá-lo em hormônio feminino. Isso acontece nos homens de dar a tal da ginecomastia. O corpo com muito excesso de hormônio feminino começa a fazer o crescimento da sua glândula mamária e você começa a ver aquele boladão com tetinha. Em alguns casos isso é irreversível e tem que ser operado. O cara tem que tirar a glândula mamária dele. Nas mulheres, os esteroides, além de causar alterações na voz, como nos homens, ela também dá um sério problema de distrofia no feto. Ou seja, se você estiver grávida e estiver usando esteroide anabólico, melhor você consultar um bom médico, porque isso pode causar problema para o seu filho. Alargamento do clitóris ou clítoris. Eu fui olhar no dicionário e meio que os dois estão certo. Como os esteroides são hormônios masculinos, você tem uma grande quantidade de receptores nas genitais, existe um sério problema de aumento do clítoris. E em muitos dos casos ele é irreversível. Chegam a relatar casos da mulher ficar com um micropênis, crescimento de pelos no corpo, tanto para homem quanto para mulher. O aumento dos pelos na face e no corpo é derivado a andrógenos, ou seja, vai ter mulher barbada por aí. Irregularidade menstrual também causa um sério problema no ciclo, e isso também, se a mulher fizer uso de pílula anticoncepcional, diminui a eficácia da pílula. Diminuição do tamanho do seio para as mulheres. O seio é grande parte formado por gordura, vai reduzir muito da mama. Por isso que nós vemos praticamente todas as competidoras de fisiculturismo, fitness, biquíni, que fazem uso de esteroide, tem que colocar uma prótese mamária. Os efeitos no psicológico são aumento da agressividade, aumento da criminalidade e violência. É sim, existe um estudo falando que aumentou a predisposição à violência e criminalidade em caso de uso de esteroide anabólico. Vício e dependência. Eu já cansei de falar sobre vício e dependência. Existem algumas clínicas nos Estados Unidos, na Europa, que tratam adictos de drogas como metanfetamina, cocaína, maconha, e já estão aceitando adictos de esteroides anabolizantes. Por ser uma droga silenciosa, que não tem um efeito perceptivo na hora, a pessoa não percebe que está sendo viciada naquela droga. Voltando aos efeitos psicológicos, você tem também como efeitos adversos depressão, suicídio, insônia, infertilidade no homem. Quando você usa esteroides, seu hormônio masculino sobe tanto que teu organismo entende que você pode parar de fabricar hormônios masculinos. Deu para entender essa balança? O corpo tem um monte de sensores que percebe a quantidade de testosterona que está circulando no seu sangue. Quando você aumenta muito, o nosso sensor de quantidade de testosterona manda o seu hormônio parar de ser produzido. Ou seja, já tem tanto entrando via agulha, seringa ou comprimido que você não precisa fabricar testosterona. E isso causa não só infertilidade no homem, como impotência posterior. Porque a hora que você tira essa droga e tem que fazer o pós-ciclo, que eles chamam, que é essa estimulação das suas gônadas a continuarem produzindo testosterona, às vezes não funciona tão rápido e às vezes realmente você tem um bloqueio da produção de testosterona endógena, ou seja, a sua testosterona vai para o beleléu e você não produz mais, vai ser um usuário para sempre de droga de testosterona exógena. Câncer de próstata. Está comprovado que o câncer de próstata ele aumenta com a testosterona. Tanto é que um dos tratamentos para acabar com o câncer de próstata é a castração química, ou seja, você bloqueia a testosterona do indivíduo. Isso é muito grave, galera. Pode ser realmente que a testosterona não induza o câncer, eu não tenho aqui dados para falar isso, mas que ela agrava o câncer se ele estiver, ela agrava. Aumento da próstata. Novamente, a próstata é muito sensível a hormônios masculinos e você pode ter um aumento dessa próstata e ela começa a incomodar o seu sistema urinário. Bem, galera, tem um monte de outros efeitos colaterais que são menos estudados e eu não vou citar aqui, como resistência à insulina, câncer de seio, câncer no cérebro, choque anafilático, apneia noturna, sangramento do nariz e etc. Bem, deu para perceber que eu sou meio contra o uso de esteroides, principalmente esse uso indiscriminado que tem sido feito nas academias hoje. Eu espero ter ajudado em alguma coisa, contribuído com um pouco de informação para vocês. Qualquer dúvida, pergunta, não esquece de dar um joinha, seguir o canal.
para que eu consiga fazer mais vídeos como esse para vocês. Um abraço!